Boa tarde, turma. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje, meu nome é Jailton Weber, professor da disciplina de Automação 1 do curso técnico de Eletrotécnica, na modalidade integrado, no campo de Camaçari. Tá? Sejam bem-vindos, boa tarde. Hoje são 10 de agosto de 2021 e a gente iniciou anteriormente a aula fazendo um breve comentário sobre a atividade pontuada, né, da semana passada, que faltam apenas 8 alunos para concluir. Conversei com o Bruno Bruno vai conversar com a turma em um outro momento, mas de antemão já venho avisando que eu deixei o prazo até sexta-feira, aqueles que não conseguiram enviar por algum motivo. Daniel, ele disse que teve umas dificuldades no carregamento da página, né? Foi dia de final de semana ou dia de semana, Daniel? Foi uma sexta-feira. Uma sexta-feira, né? Não sei se pode ter sido. Não sei se muita gente estava no mesmo momento, não sei. Enfim. Estendeu o prazo da prova que era para reenviar, era? Foi isso? Isso, Irã. Eu não vi seu nome lá, não, tá? Valeu. Não, é que eu realmente não mandei ainda, não. Tá até sexta-feira, tá bom? Estendi até sexta-feira. Porque, se salvo engano, era até ontem, né? Não sei, não lembro. Mas, Até enfim, hoje, meia-noite. certo. Então, quanto mais rápido vocês mandarem, mais rápido eu corrijo lá e dou o resultado, tá bom? Então, vocês querem comentar alguma coisa, saber alguma coisa? No caso contrário, a gente vai iniciar aqui a nossa aula, tá? Asaías entrou agora, né? Asaías? Pronto. Fazendo uma breve retrospectiva, ainda não. Aí minha tela já está compartilhada, né? Fazendo uma breve retrospectiva, eu gosto sempre de atualizar vocês e trazer vocês para a aula, né? Então é o seguinte, nosso objetivo da disciplina é acionamento de motores elétricos, o acionamento de motores elétricos utilizando dispositivos automáticos, resumindo, é a automação de motores elétricos, e para atingir esse objetivo de acionamento desses motores elétricos, nós iniciamos nossos estudos, né, com este fim, né, que é acionamento de motores, iniciamos com os princípios básicos, né, os princípios, digamos assim, os princípios básicos, mas os princípios necessários, né, para entendimento do motor elétrico e seu acionamento. Tá? Então, nós vimos o princípio de funcionamento dos motores como um todo, estudamos os motores monofásicos e seus tipos, estudamos os motores trifásicos e suas principais características, que culminou no entendimento pleno, né, dos parâmetros importantes descritos na placa de característica do motor elétrico. Tá? Então, os estudos complementares, eles foram realizados não só com a leitura dos capítulos referentes do livro adotado, né, o livro de acionamento elétricos, como também alguns vídeos complementares. Tá? Hoje eu coloquei um outro vídeo para deixar um pouco mais claro, né? Eu não consegui ver qual o tempo desse vídeo, foi eu que gravei. Na verdade, é uma apresentação do PowerPoint, não é bem um vídeo. Então, essa apresentação, ela fala um pouco sobre relés térmicos, tá? Então, ela finaliza e completa uma parte que, às vezes, deixa o aluno meio confuso com relação ao funcionamento
do relé térmico, e lá, nesse vídeo, deve ser uns 10 minutos no máximo, não acredito que seja mais do que isso, não. Ele complementa e finaliza esse entendimento, né? E nas aulas anteriores, depois dos motores elétricos, nós vimos, com o capítulo 4, nós vimos os dispositivos de acionamentos elétricos. Os dispositivos que nós vimos foram o quê? Botoeiras, fim de curso, fusíveis, disjuntores, relé térmico, e o relé e para completar, né, a família dos relés, tem um seminário que vocês devem apresentar, salvo engano, no mês que vem, né? Não recordo a data, tá? Então, nós vimos esses dispositivos, fim de curso, botoeira, fusíveis, dos dois tipos, complemento, relé de sobrecarga, disjuntor motor, disjuntor, contator, basicamente isso aí que nós vimos, tá? E os relés auxiliares, vocês vão completar o estudo através da leitura, né, e apresentação do catálogo do fabricante WEG, ok? Pronto, então, gente, assim, existem outros dispositivos, professor? Existe, mas esses são os principais e são os mais usados. Hoje nós iniciaremos o capítulo número 5, que são as chaves de partida, tá? Basicamente, a gente vai ver, eu nunca sei a conta certa, porque depende muito, a gente pode ver bastante. Aí depende muito do tempo que a gente tem. Mas aí a gente vê um número mínimo, né, desses circuitos, que seriam basicamente, né, eu poderia dividir em 3 grandes grupos esses circuitos. O primeiro grupo seria o grupo, né, das chaves de partida direta, tá? O segundo grupo seria a chave de partida, não é bem grupo, né, mas 3 classificações. Eu poderia classificar, por exemplo, em três formas diferentes, né? A chave de partida direta, que tem outras chaves também, não só a básica que nós iremos ver hoje, existem as variações dela. A chave de partida estrela-triângulo, que é a primeira chave de partida com redução de corrente de partida, né? Existe variação também da chave de partida estrela-triângulo, e essa variação é um pouco parecida com as variações de partida direta, né? Que seria partida estrela-triângulo com reversão, partida estrela-triângulo automática, partida estrela-triângulo manual, existe a variação delas, né? E, por último, a chave compensadora. Essa chave compensadora também é um segundo tipo de chave de partida com redução de corrente de partida, e ela apresenta as características particulares, né, e que justificam a sua montagem e sua aplicação. Então, essas são as partidas que utilizam, esses são os circuitos que nós iremos montar, que utilizam esses dispositivos que nós vimos anteriormente, né? Botoeira, fim de curso, contator, relés, fusível, e aí por diante. Tá? E por último, não hoje, lógico, né, mas assim, o último grupo da chave de partida, né, das formas com que podemos acionar motores elétricos, iremos ver no capítulo 6 as chaves de partidas eletrônicas, que compreende o software starter e os inversores de frequência. Tá bom? Então, esse é o nosso conteúdo daqui para o final da nossa disciplina. E hoje nós iremos começar o estudo dessa chave de partida com a chave de partida direta, né? Que é a forma mais simples de acionar o motor elétrico. Então, lembrando que essas chaves de partida são circuitos que nós montaremos para acionamento automático destes motores. Okay? Então, essas chaves de partidas,
precisam ter algumas características de funcionalidade que nós... Professor, Oi, porque a gente não está vendo. eu não estou ainda apresentando não, viu? Ah, Tô tá. fazendo É que o senhor começou a falar assim das coisas bem específicas, aí eu fiquei desconfiado. né, eu estou dando um apanhado geral assim para que vocês possam perceber em que caminho nós estamos e aonde a gente deseja chegar, tá bom? Então, hoje nós iremos iniciar esse estudo dessas chaves de partida, né? Começando pela chave de partida direta, que é a forma mais simples de partir no motor elétrico. É porque, às vezes, se eu colocar uma imagem, viu, Gabriel? Vocês ficam atentos à imagem e termina aqui, distrai, né? O que eu estou falando e termina distraindo. Aí eu não coloquei nenhuma imagem por causa disso aí. Bom, então, tudo que eu vou falar, basicamente, não muda muita coisa, não, tá? Esses arquivos que eu vou utilizar na aula de hoje, eles são compartilhados, eles estão compartilhados com vocês, tá? Mas também é fácil de encontrar na internet, não é nada criado por mim, sob o meu domínio, não. Tá na internet, é fácil de encontrar, tá bom? Então, a forma mais a forma mais fácil, né? Mais simples de partir um motor elétrico, garantindo aquelas funcionalidades de seccionamento, proteção, comando, segurança, é a chave de partida direta. Bom, que é a chave que nós iremos ver agora. Então, a chave de partida direta, vou fazer uma leitura, basicamente, lembrando que nosso foco, né, desde o início, principalmente sendo motores mono ou motores trifásicos, nosso foco é acionamento de motores do tipo gaiola de esquilo, porque ele é o motor mais comum. Por que ele é o motor mais comum? Porque ele é o motor mais barato, né? De fácil manutenção, fácil acionamento e atende a maioria das aplicações. Por isso que ele é bem usado e justifica o seu estudo aqui em acionamentos elétricos, né? Quantas outras máquinas elétricas rotativas, vocês vão ver lá em máquinas elétricas 2, o que diferencia uma da outra, e eu não sei exatamente como é o foco da disciplina, mas provavelmente mostra de forma, utilizando a física, né, mostrando a física dos motores elétricos, tá bom? E não é o nosso objetivo aqui, mostrar essa física. Então, a chave de partida direta de motor elétrico trifásico é o nosso tema de hoje, que é a forma mais simples e mais fácil de a gente fazer isso, tá? Então, a partida de um motor do tipo gaiola de esquilo deve ser direta, ou seja, a plena tensão. Então, repare, sempre que possível, por um dispositivo de manobra, geralmente um contator. Então, lembra o que é um contator? Um contator é uma chave, né? Então, aquele nosso contator que corresponde a uma chave, que se assemelha ao interruptor, né? Que também é uma chave, é um dispositivo que interrompe e estabelece um circuito. Ele interrompe e estabelece a condução em um circuito. Então, o contator, ele não é uma chave de acionamento, e essa chave de acionamento dos seus contatos, que movimentam os seus contatos, são realizados por uma bobina, que é um elemento eletromagnético, e quando energizado, movimenta um dispositivo mecânico que realiza a abertura ou o fechamento destes contatos. Tá? Então, nós montamos circuitos de acionamento de motores elétricos, né? No nosso caso específico, porque é automação, mas existem chaves manuais de partida direta. Nós montamos o circuito de modo a automatizar o acionamento desses motores, e para isso só é possível devido à existência do nosso contator. Então, na indústria, a partida direta é um dos métodos mais utilizados, porque é mais simples, é mais barato, e para a maioria das máquinas é a melhor, principalmente o motor do tipo gaiola de esquilo, mas para a maioria das máquinas é a melhor forma de partir, ou seja, de acionar um motor elétrico. Tá bom? Eu gostaria
de, primeiramente, antes de analisar o circuito, só deixar duas observações importantes. Como a gente falou na aula anterior. Nós temos um circuito, que é um circuito de acionamento da carga, né? Que no nosso caso específico é um motor elétrico. Então, essa carga, que é um motor elétrico, é acionado por um circuito, é acionado basicamente assim por dois circuitos que correspondem ao mesmo circuito, que é o circuito de partida direta. Um circuito, que seria o circuito principal, lembra dos dois tipos de contator? Contator principal, contator ainda com o mesmo tipo, né? Ele pode ser o contator principal, o contator de força, tanto faz, é o mesmo dispositivo, ou o contator de carga, são os contatores que apresentam uma capacidade de condução de corrente maior, quando comparado ao segundo tipo de contator, que seriam os contatores auxiliares, né? Aqui nós não temos contatores auxiliares nesse comando, mas temos contatos auxiliares neste diagrama, né? Lembrando que os contatos principal correspondem a contatos de um contator principal. E contatos auxiliares podem vir não só para junto com o contatores principal, mas também eu posso ter um contator apenas com contatos auxiliares, como a gente viu na aula passada. Bom? Então, aqui, ó, nós temos dois circuitos, um de acionamento da carga, que é denominado como contator principal, ou contator de carga, ou contator de força, né? E um contator, um segundo circuito, que corresponde ao circuito de comando, tá? Esse circuito de comando é o circuito montado com aqueles dispositivos que nós estudamos para acionamento da bobina do contator do circuito de força. Ok? Então, reparem aqui, ó, a ilustração, a indicação aqui, ó, da bobina do meu contator principal, representado pelo conjunto de letra e número C1, tá? E aqui, ó, as referências das minhas extremidades da bobina do contator, A1 e A2. Então, esse circuito de força é acionado por essa bobina, né? Que, por sua vez, bobina desse contator, que, por sua vez, essa bobina do contator, existe um circuito específico e exclusivo para acionamento dessas bobinas, tá? E aqui, nesse circuito de comando, é onde nós inserimos, onde nós implementamos toda a parte de segurança, proteção, intertravamento, circuitos auxiliares de sinalização e circuitos auxiliares como intertravamento, selagem, intertravamento, proteção, comando liga e desliga, inversão de velocidade, enfim. Toda e qualquer ação no contator principal vai ser realizada através do circuito de comando. O circuito de comando é o circuito montado para acionar bobinas dos contatores. Ok? Então, com isso, né, tendo em vista que são dois circuitos, o de comando e o circuito de força, aqueles elementos que nós estudamos anteriormente estarão representados nesse circuito. Ok? Então, temos lá o primeiro elemento representado é o nosso disjuntor. O nosso segundo elemento representado no nosso circuito de comando é o nosso contato auxiliar do meu relé térmico, tá? Essa indicação de E2 deveria estar aqui, ó, na indicação desse relé térmico, mas aqui está, né, esse contato auxiliar do relé térmico aqui representado, isso assim, só de forma didática, ok? Não necessariamente os circuitos de engenharia, né, o diagrama de engenharia acompanharão essa indicação. Então, aqui, ó, esse aqui, o contato 95 e 96, é o mesmo que corresponde a este relé térmico. Na sequência, nós temos aqui, ó, faltou também, o autor ele não colocou o B0, que é a primeira sequência de botoeira, e essa botoeira aqui, de acordo com a cor, gente,
qual é a função dela? De acordo com a cor, o vermelho tem a função de desliga, né? Na sequência, então, temos aqui um disjuntor, temos aqui um contato normalmente fechado do relé térmico, então essa indicação 95, 96 corresponde ao contato normalmente fechado do relé térmico. Isso tudo a gente viu nas aulas anteriores, na descrição e demonstração e apresentação do relé térmico. Botoeira normalmente fechada também, repare, ó, você tem aqui, ó, um contato, uma extremidade do contato, e essa aqui, ó, essa hastezinha, fechando e proporcionando a condução elétrica entre esses dois pontos. Pela cor vermelha, corresponde a cor parar, desligar, né? Na sequência aqui, ó, sempre faço uma leitura de cima para baixo, da esquerda para a direita, e começa sempre por um ramo. Você pega esse primeiro ramo, analisa e verifica quais são os dispositivos que tem, depois você pega as ramificações, tá? Então, na sequência, depois da botoeira de desliga, que é um contato normalmente fechado, na cor vermelha, temos aqui, ó, um contato normalmente aberto, ó, contato normalmente aberto de B1, na cor verde, ou seja, essa botoeira é uma botoeira de liga, tá? E na sequência, temos aqui a representação, ó, a representação da minha bobina do contator, aqui, ó, as extremidades A1 da bobina, as extremidades A2 da bobina. Então, todo esse circuito, utilizando esses dispositivos de segurança, proteção e comando, eles são dispositivos que são usados, montados de maneira tal que garantam algumas funcionalidades do circuito. Proteção do motor, ó, lembra que a gente falou que o relé de sobrecarga ele protege o motor elétrico através do circuito de comando, desligando a bobina do contator. E o nosso disjuntor protege os circuitos, os componentes do circuito de comando, nesse caso aqui específico, aqui seriam os componentes do circuito de força, né, ou de carga, seria a função desse disjuntor. A do relé, proteção do motor elétrico, abrindo o circuito, desenergizando a bobina do contator, desligando o motor. A botoeira B0, né, de desliga, abrindo o circuito também, desligando a bobina do contator, desenergizando os terminais do motor. E B1, fechando o circuito, alimentando as bobinas do contator, fechando os contatos, né, principal do circuito de comando, alimentando o motor elétrico. E esse circuito aqui, ó, é um circuito auxiliar, utilizando contatos auxiliares, ó, lembra? Então, essa referência C1, aqui está errado, tá? Aqui ele deve ter feito o Ctrl+C, Ctrl+V, esse C2 aqui, ele não existe, tá? Ele, na certa, pegou de um outro lugar. Pode eliminar esse C2 aqui. Então, esse C1 corresponde a essa bobina do contator que alimenta esse motor que a gente vai chamar aqui de motor M1, né? Então, quando eu aciono, quando eu fecho o meu disjuntor, eu vou alimentar o meu circuito até essa parte aqui do circuito de comando. Então, a corrente vem e vai parar por aqui, né? A tensão vai parar por aqui, porque esses circuitos, ó, esses contatos estão abertos. Quando eu pressiono esse B1 aqui, ó, essa como a gente viu lá na aula daquele módulo lá da botoeira, o contato se fecha, alimentando R em A1 e N em A2, alimentando a bobina do contator. Quando eu alimento a bobina do contator, existe todo aquele o núcleo fixo, atrai o núcleo móvel, fecha, o que é contato que é aberto fecha, o que é fechado abre, fechando esses contatos, alimentando o motor elétrico. Olha ele aqui, ó, esse contato 13 e 14 de C1, ó, 1, 3, 1, 4 de C1. Lembrando, terminação 3 e 4 corresponde a contatos normalmente abertos, terminação 1, 2 corresponde a contatos normalmente fechados. No caso de contatos auxiliares de dispositivos, que apresenta mais de um contato, esse primeiro número vai indicar a sequência. Então, este contator tem 1, 2 contatos auxiliares, sendo que um contato é normalmente aberto e o outro contato
é um contato normalmente fechado. Este contato normalmente aberto está sendo usado aqui, ó. C1, tá vendo? C1, 3, 4 de C1, ainda tem mais uma indicação aqui no contato normalmente aberto. Então, esse tipo de botoeira, lembra que a gente tem vários tipos de botoeira? No caso, normalmente se usa as botoeiras de pulso, que são aquelas que quando você pressiona, o contato que é aberto fecha, que é fechado abre, né? E quando você tira o dedinho lá da botoeira, ela volta para o estado normal. Se o contato é normalmente aberto, ele vai continuar aberto. E se o contato é normalmente fechado, ele vai continuar fechado. Ok? Então, quando você fecha o disjuntor, né, você alimenta, ó, o circuito até um ponto onde o circuito vai estar aberto por conta dos dispositivos de comando, né? Quando eu fecho aqui também o disjuntor, que é um dispositivo não só de proteção, mas também um dispositivo de seccionamento, e esses disjuntores aqui não estão sendo utilizados como dispositivo de manobra, né? Não está ligando, nem desligando, nem movendo carga. Então, aqui esses dispositivos aqui, esses disjuntores, eles estão sendo utilizados como elemento de seccionamento e elemento de proteção contra curto-circuito. Aí depende, sobrecarga ou não, depende das indicações e da necessidade do circuito. Nós iremos utilizar o circuito, né, para esses circuitos, disjuntores termomagnéticos, né? Que seriam disjuntores apropriados para proteger os circuitos, tanto quanto proteger o circuito, proteger o circuito contra a sobrecarga, como também proteger os circuitos contra curto-circuito, tá bom? Para que a gente tenha sempre, vocês tenham sempre essa informação e não deixar que aqui a gente não precisaria de circuito contra a sobrecarga, nenhum disjuntor para a sobrecarga, mas a gente vai manter sempre utilizando disjuntores termomagnéticos, tá? Então, repare aqui, o amarelo é até onde o circuito está energizado, né? E está, digamos assim, o bloqueio da corrente acontece por esses contatos abertos, por esse contato aberto da botoeira. Quando eu pressionar esse contato que eles irão fechar, eu energizo a minha bobina fecha esses contatos, alimentam o motor, e esse contato auxiliar aqui, ó, fecha, mantendo a corrente por dois caminhos. Enquanto eu tiver pressionado, o B1 vai passar por aqui, e depois que o contator fechar os seus contatos, essa corrente vai passar por aqui. Quando eu tirar o meu dedinho aqui, o motor vai continuar funcionando até que eu pressione B0, ou então haja uma sobrecarga no motor, ou simplesmente uma sobrecarga ou um curto-circuito no meu circuito de comando. Posso pressionar? Ah, tem uma informação importante depois aqui, ó, que eu pressionei aqui e liguei o circuito, né? Então, deixa eu voltar aqui para ver se tem alguma outra informação que eu não tenho, acho que não. Então, quando eu fecho o circuito, ele adiciona algumas informações importantes. Porém, este método exige da rede elétrica uma corrente muito elevada. Lembra lá que a gente estudou no circuito de partida, ou nas placas de característica dos motores elétricos, nós vimos um parâmetro muito importante, que foi o fator IP e N, né? Que é a relação, né, entre a corrente de partida e a corrente nominal, que dá um número ou um fator multiplicador. Então, esse fator, ou este número multiplicador, ele pode chegar até 10 vezes, né, até 10 ou mais, né? Normalmente a literatura fala entre 5 e 10 vezes, tá? Então, essa corrente, ela pode chegar a 10 vezes a corrente nominal. Então, o valor da corrente nominal do motor, ou seja, significa que a corrente, no momento da partida, pode ficar elevadíssima, causando todos aqueles efeitos, né, oriundos do efeito Joule, tá? O que pode ocasionar queda de tensão da rede, além do aquecimento do motor elétrico, né, por conta da elevada corrente elétrica, vindo a prejudicar o funcionamento de alguns equipamentos eletrônicos mais sensíveis.
Então, o grande problema da partida direta, apesar de ser mais barato, simples, melhor para o motor do tipo gaiola, melhor para o motor elétrico e melhor para muitos acionamentos, ela causa queda de tensão na rede que pode pode danificar alguns equipamentos eletrônicos mais sensíveis à variação de tensão. Ok? Então, quando eu pressionar B1, eu estabeleço a condução ou estabeleço uma corrente elétrica para alimentar a minha bobina, e esses contatos irão fechar, acionando o motor elétrico. Então, ó, tirei o dedo aqui, ó, da botoeira, essa corrente vai passar por aqui, num contato paralelo. Então, a associação desses contatos em série e em paralelo é que estabelecem as condições de operação e de funcionamento e lógica de funcionamento do circuito, tá? Então, vocês estudaram lá em Eletro 1, associação desses dispositivos, de associação de resistores e elementos de série paralelo, é importante também para poder justificar e introduzir alguns conhecimentos. Divisor de tensão, divisor de corrente, enfim. Então, no circuito de força, estão alocados elementos que interferem diretamente na alimentação do motor elétrico. Ou seja, elementos pelo quais circula a corrente elétrica que alimenta o motor. Já o circuito de comando, estão alocados os elementos que atuam indiretamente na abertura e fechamento da alimentação do motor, quer condições normais ou anormais de funcionamento. Então, enquanto a gente estava falando sobre outras coisas, ele aqui, ó, ele fez aqui, ó, um teste, né, que houve um desarme, houve uma atuação do relé térmico. Quando o relé térmico atua, esse contato abre, desenergizando a bobina do contator. E ele vai mostrar que o circuito vai desligar e o motor só vai voltar em operação se você vier aqui e apertar o B1 novamente. Então, vamos de lado novamente. Houve o acionamento do motor, ele vai mostrar que o relé térmico vai atuar. Repare que aqui não existe contatos, ok? Só o sensor bimetálico. Ele atuou, tá vendo? Ele atua aqui, ó, no relé térmico. Então, foi rearmado o relé térmico e agora possibilita novamente eu acionar o motor elétrico, e aí o motor vai funcionar até que você venha aqui e aperte B0. Ok? Alguma pergunta? Não, professor. Perfeito. Então, vamos agora, para deixar um pouco mais claro, aqui fazer um exercício aqui. Vamos fazer um exercício de identificação, ok? E montar, estruturar na cabeça de vocês o que é circuito e os elementos e para que serve cada um desses elementos, ok? Para isso, vamos montar uma tabelinha. Repare que a gente vai precisar de montar essa tabelinha. Toda atividade, a partir de então, que a gente fizer, eu vou pedir para vocês montarem essa tabela, tá bom? Eu comecei aqui, ó, pelo circuito de força. Então, esse circuito de força, eu quero listar aqui com vocês alguns elementos, tá? Para que a gente possa identificar e saber para que serve cada um deles e entender melhor esses circuitos. Eu já, de antemão, eu já coloquei aqui o motor elétrico para que vocês soubessem o que eu queria com essa tabela, né? Então, identificando aqui como primeiro elemento do nosso circuito, não necessariamente numa ordem, mas como se trata de um acionamento automático de uma carga, né? E a nossa carga aqui, ó, é um motor elétrico, eu escolhi um motor elétrico, tá bom? Então, esse aqui era um motor elétrico, ó, quantos terminais? 1, 2, 3 terminais. Então, aqui é um motor elétrico de 1, 2, 3 terminais. Então, aqui, ó, elemento, motor elétrico, indicação, aqui não tem, né? Aqui, os outros circuitos até que tem, a gente vai indicar ele como M1, por que M1? Motor 1, e quando tiver mais de um motor, a gente vai numerá-lo, M1, M2, M3, e assim sucessivamente, tá bom? Por isso que eu estou colocando aqui como M1, porque se tiver mais de um motor, a gente já
separou, né, cada um deles. Contato, como eu disse para vocês, o que é o circuito de comando? É lógica de contato. Então, a associação desses contatos, ou série ou em paralelo, vão definir as condições e sequência de funcionamento desses circuitos, né? Por isso que é importante identificar o que é o contato. Então, como eu sempre falei para vocês, qualquer dispositivo que a gente estudou anteriormente, ele vai oferecer para a montagem do circuito contatos. Esses contatos podem ser normalmente fechados ou normalmente abertos, tá? Os contatos só se apresentarão em dois estados, ou normalmente aberto ou normalmente fechado, tá? Então, por isso que para motor não se aplica essa questão de se o contato é normalmente aberto ou o contato normalmente fechado. Eu botei outros aqui, né? Outras informações importantes, que seria um motor de 3 terminais, ó. 1, 2, 3 terminais, tá? Aí eu botei uma funçãozinha aqui, só para vocês entenderem. Esse motor está acionando uma bomba d'água, tá? Esse motor está acionando uma bomba de água, beleza? Então vamos lá. Vamos começar pelo circuito de força, porque eu considero o circuito de força mais fácil de ver, de perceber os seus dispositivos, tá bom? Primeira coisa que é importante, lembra que eu falei para vocês, todos os dispositivos, na lateral dele tem uma etiqueta, com todas as informações dos dispositivos. É importante que toda vez que vocês forem aplicar esses dispositivos em um circuito, que façam a leitura desses parâmetros para verificação se eles podem ou não ser conectados a esse circuito que você vai montar, né? Então, esses elementos, eles apresentam tensão máxima, né, de isolamento. Por quê? Tensão máxima de isolamento, tensão máxima de abertura, tensão máxima de ruptura. Então, esses parâmetros são importantes porque, caso haja um distúrbio no seu circuito, pode ser que, se não devidamente especificado, esse dispositivo ou não venha a abrir, né, ou dê fuga de corrente, dando curto-circuito entre os contatos, ou eles possam simplesmente abrir, mas continuar conduzindo e o seu comando continuar funcionando, tá? Ou sua carga continuar funcionando. Então, é importante que naquela lateralzinha que a gente mostrou nas aulas anteriores, vocês observem quais são os parâmetros de aplicação daquele dispositivo para que não haja problema de acionamento, tá? Então, é importante identificar a fonte de alimentação, ok? Então, esse motor é um motor trifásico, né? 3 terminais, fase R, fase S, fase T. Então, vemos aqui, ó, a rede corresponde a uma rede trifásica, tá? Eu vou botar aqui, ó, trifásica alternada, tá? Trifásica alternada. Rede trifásica alternada. Tensão, vamos estipular aqui, né? Eu vou colocar uma tensão. Vocês estão vendo o circuito, vocês estão vendo corrente alternada agora, né? Isso me recorda aí. Vocês estão vendo os circuitos trifásicos? Sim, professor. Mas acho que a gente não chegou a ver ainda não. É o seguinte, Mas vai começar já. É de eletro 3. Pronto. O que eu vou falar para vocês aqui? Ó, quais são os tipos de tensão que a gente tem? Tensão fase-fase e tensão fase neutro, ó. Tensão fase, que seria R, neutro. Tensão fase neutro, tensão fase-fase. Então, quando você representa esses sistemas trifásicos, né? Essa representação trifásica desse circuito de alimentação do motor, você representa a tensão fase-fase, né? Então, eu vou dizer para vocês que essa rede aqui é uma rede de 380 volts. Ok? Qual seria Professor, Oi. isso aí também seria o que se chama fechamento de motor?
não é o fechamento de motor, mas tem relação com o fechamento de motor. Quando vocês Entendi. param lá máquinas 1, é que vocês vão ver aquelas... Não, máquinas 1 vocês viram isso, não? Vocês chegaram a ver transformadores, só viram motor... Transformadores monofásico, foi? Eu não lembro. É importante saber, porque o transformador você pode fechar em estrela e triângulo. Quando você fecha, Sim. entendeu? Aí sim tem relação com fechamento estrela, triângulo e transformadores. Quando você fecha o motor em triângulo, você não tem tensão fase neutro, ok? Quando você fecha o transformador em estrela, você tem tensão fase neutra, desde que seja estrela aterrado, tá? Então, por isso que é importante identificar. Então, aqui, tensão fase seria 380 volts para a nossa rede de alimentação da carga, ok? Pronto. Tensão, frequência 60 Hz, né? 60 Hz, né, a frequência da rede elétrica brasileira. Aqui temos a nossa fonte de alimentação, a nossa rede elétrica, tá? Então, vamos lá. Nós já identificamos o motor, nós identificamos nossa rede. Este primeiro elemento aqui, apesar de não ser um símbolo que esteja compatível lá com o que a gente viu, isso aqui é um disjuntor. Normalmente, disjuntor, isso aqui, ó, essa curva, né, algumas normas estabelece como simbologia do disjuntor, esse contato aqui, ó, curvado. Então, esse aqui é o meu primeiro disjuntor. E eu vou chamar esse disjuntor aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Deixa eu ver. Meu disjuntor, né? A indicação, que é o que você vai saber o que se trata, aquela informação, que seriam essas indicações aqui, ó. E1, E2, né? C1, né? Eu vou chamar isso aqui, ó, vou aproveitar a sequência, E1, E2, eu vou chamar esse disjuntor aqui de E3, porque ele não colocou. Ok? Esse disjuntor é o disjuntor E3. Contato. Disjuntor não se aplica a contato. Contato que eu quero me referir aqui, se tem contato Na ou contato NF, tá? Então, não existe essa referência para disjuntor, se ele é Na ou se ele é um contato NF. Eu vou colocar não se aplica, tá? Essa referência de contato normalmente aberto ou contato normalmente fechado. Então, outros é um disjuntor tripolar, né? E qual é a função do disjuntor? Proteger o circuito. Proteção, né? Proteção, nesse caso aí, é proteção e também seccionamento. Então, a função de seccionamento é o quê? Você desenergizar o circuito para a troca de uma peça, né? Substituição, manutenção, alguma intervenção mecânica ou intervenção elétrica, né? Então, você precisa seccionar o circuito para impedir que a corrente elétrica circule e que a manutenção possa ser feita sem nenhum risco de choque elétrico, tá? Depois do nosso disjuntor, nós temos que elemento? O nosso contator, né? Esse é o nosso contator, alguns chamam de contactor, algumas literaturas, né? Então, esse aqui é o nosso contactor. E qual é a indicação? Ou seja, qual é a referência que tem no meu comando que se refere a contator? É o meu C1. Ó, C1. Aqui eu tenho o meu C1, né? Que é a minha indicação do contator. Qual é essa referência de contato para contator? Seria aqui, ó. Este contator, ele apresenta, ó,
contatos principal, ó. 1, 3, 5, 2, 4, 6. 1, 3, 5, 2, 4, 6. Alguns livros até chamam aqui, ó, também, ó, contato principal, tá? Ou de força. Ok? É a mesma coisa de contato principal. Alguns autores chamam o contato do disjuntor como contato de força ou contato principal. Tá? Outras informações desse contator seria, ele é tripolar, ó. 1, 2, 3. Ele é um contator tripolar. Lembra que eu mostrei que existem contatores, mini contatores monopolar, bipolar, né, dos polos e tripolar. Tá? Então, temos aqui o nosso contator. Qual a função do contator? Nosso contator é simplesmente uma chave, né? Ela abre e fecha, estabelece e interrompe corrente elétrica. Só que ela é uma chave eletromagnética. Ok? Na sequência do nosso contator, nós temos quem aqui como elemento do nosso circuito principal? O nosso relé de sobrecarga. O nosso relé térmico. Então, aqui, ó, temos o nosso relé. Aqui é porque era de outro circuito. Nosso relé de botar térmico, né? A sobrecarga. Nosso relé de sobrecarga. Qual a referência que eu disse a vocês que ia usar? Não, mas na verdade está aqui, ó. É o nosso E2, ó. E apesar de ter colocado aqui, essa é a referência, ou seja, isso aqui vai indicar de onde vem esse contato. 9596 indica que é um contato fechado. E E2 indica de onde vem esse contato. Então, esse aqui é o nosso E2, então aquele contato auxiliar vem do E2, não. O E2, esse contato, aquele contato auxiliar vem do relé térmico que está associado ao M1, tá? Como eu disse para vocês anteriormente, relé térmico não tem contato, tá? Existe, é porque aqui era de um contator, tá? Então, isso aqui não se aplica. Não existe contato no relé térmico. Outras informações sobre esse contator seria que esse relé térmico seria, deixa eu ver se eu coloquei alguma outra coisa aqui. Eu também não coloquei. Seria esse relé térmico tripolar, ele pode ser utilizado em circuitos trifásicos. E qual é a função do nosso relé térmico? Qual é a função do relé térmico, ou relé de sobrecarga? Proteção contra sobrecarga do motor. Ok? Então, nosso relé... Professor, Oi. então, tipo, ele tem a mesma ideia do disjuntor, só que em vez de ser no circuito, é no motor, não é isso? Na carga, no caso. O motor protege o circuito E o relé, a carga. e o relé protege a carga. Você pode ter entendi. o motor, Gabriel. Você pode... É Gabriel? Sim, Gabriel Marcena. Você pode ter disjuntor motor no circuito, protegendo não só o motor contra o circuito, né, contra sobrecorrente, né, mas também protegendo contra curto-circuito, né, mas também protegendo o motor contra a sobrecarga. Por isso que tem o disjuntor comum, o mini disjuntor, e o disjuntor motor, tá? Então, o disjuntor motor, ele já é uma proteção, um comando direto para o motor elétrico, dispensa qualquer outro dispositivo, mas ele tem suas limitações, você não consegue automatizar, por exemplo, tá? Mas o disjuntor motor pode sim ser utilizado e ele vai
substituir ou não o relé de sobrecarga. Depende muito de alguns outros fatores, tá bom? Então, nós finalizamos aqui, ó, o nosso circuito de força. Disjuntor, contator, relé térmico e motor. Agora vamos para o nosso circuito de comando, tá? Vamos lá. Vamos para o nosso circuito de comando aqui. Temos aqui, eu já comecei aqui, ó, colocando o disjuntor, né? Que é o primeiro elemento, ó. Esse nosso primeiro elemento do disjuntor. E na sequência, vamos ver qual é a rede, né? O que eu preciso aqui para acionamento desse circuito? Esse circuito é um circuito monofásico ou é um circuito bifásico? Esse daí é monofásico. Mono. Pronto, circuito monofásico. Circuito monofásico corresponde a circuitos alimentados por uma fase e um neutro, ok? Circuitos alimentados com a fase e um neutro são um circuito monofásico, né? Circuitos alimentados por mais de uma fase são circuitos polifásicos. Com duas fases, né? Você pode também chamá-lo de circuito bifásico, ok? Então, esse circuito é monofásico, eu estou alimentando o circuito com uma fase e com um neutro, ó. Circuito, ele é monofásico, fase neutro, né? Vou botar aqui entre parênteses, mono. Circuito monofásico. Atenção, qual é a atenção? O 380 lá em transformadores que vocês viram, fase neutro dá quanto? 120? 220, né? Ah, tá. Foi mal. 220 volts, tá? Então, a tensão fase neutro, é importante identificar isso, porque se vai lá, mede na sua alimentação do quadro, mede lá fase, você só vai ter fase, né? Pode ser que você não tenha também, né? Você vai medir, atenção, aí você encontra na fase 380. Aí você, poxa, se você não tiver experiência, pô, se eu encontrei fase, deixa eu ver se eu tenho um neutro aqui. Aí você vai continuar a medir para saber se você tem tensão monofásica lá. Caso você não tenha tensão monofásica, porque depende do fechamento do transformador, aí você vai ter que optar por dispositivos que sejam acionados a 380 volts, tá bom? Caso tenha um neutro naquele seu quadro chegando ali, você pode optar por contatores que possam ser alimentados a 220 volts. Por que é importante? Lembra lá, na leitura que vocês fizeram do nosso livro lá, do capítulo referente a contatores, os contatores eles podem apresentar alguns defeitos, né? Ou algumas características anormais de funcionamento. Então, se você, por exemplo, alimentar um contator a uma tensão menor do que a tensão nominal, ele vai vibrar. O contato vai abrir e fechar, vai ficar abrindo e fechando, batendo, né? Ele vai ficar batendo ali, abrindo e fechando, bem rápido. Então, isso indica tensão baixa de alimentação ou vários outros probleminhas lá descritos no livro, tá? Outro problema, quando você alimenta ele a uma tensão maior, vocês vão sentir o contator fechar, bater, atracar muito forte. E isso, com o tempo, ele vai aquecer, ele pode queimar. Ele não queima de imediato. Não me pergunte quanto tempo ele queima, porque eu nunca esperei, né? Mas também nunca aconteceu. Aconteceu assim, alimentar uma bobina CC com CA. Aí acontece esse tranco muito forte, que seria a bobina fechando bem rápido. Então, quando eu percebi, né, que foi os alunos que fizeram a montagem errada, porque tem contatores lá que pode ser alimentado a 24 volts e também a 110 volts. Então, quando eles alimentaram, aconteceu isso. Então, rapidinho tirei lá e, peraí, liga tudo aí, vocês ligaram na bobina errada. Então, eu não sei exatamente quanto tempo isso levaria, mas não queima assim, pode queimar de imediato? Pode, por causa da qualidade dos elementos. Mas, enfim. Então, existem alguns problemas do contator, e se deem uma atenção bem boa aí
na leitura quando vocês forem ler. Por exemplo, desgaste de contato, né? A questão dos desgastes de contato, a questão das tensões de alimentação. Ele fala quando o problema é com a mola, enfim. Lá tem algumas descrições, é importante que vocês deem atenção a isso daí, sobre alguns defeitos do contator, tá? Que ele pode se apresentar. Deixa eu ver aqui qual é a página, porque eu já digo para vocês verem. É uma tabela. Então não foi aqui que eu vi, não. Aqui é a tabela, é uma tabela aqui, ó. É na página 142, principais defeitos em contatores elétricos. Tá bom? Ruído, vibração, soldagem leve, perda de massa dos contatos, destruição das partes adjacentes, enfim. Tem algumas características aqui relacionadas a esses defeitos de contator. Tá? Voltando aqui ao nossa tabelinha. Então, disjuntor é um dispositivo de proteção e seccionamento. Não se aplica aqui, ó. Não aplica, né, essa questão de contatos NA ou contatos NF. Então, vamos seguir a sequência aqui, né? Sim, a fonte, né? 220, frequência 60 Hz. Pronto. Então, a gente identificou o disjuntor, que é um dispositivo de proteção e seccionamento. Na sequência, temos quem? Ó, o nosso E2, né? Que corresponde a um relé térmico, ó, esse relé térmico. E esses contatos aqui correspondem ao contato auxiliar do nosso relé térmico. Então, na sequência, temos o nosso relé térmico. A indicação, ó, do nosso relé térmico é E2. Ó, E2. O contato é o contato 9596. O contato 9596 corresponde a que contato? Normalmente fechado, né? Esse aqui é um contato NF, ou NC, ou 9596. Né? Qual é a função desse contato? Proteção. Então, esse contato aqui, ó, onde que o meu relé térmico realiza uma ação para proteger o meu motor elétrico, não é no circuito de comando, ele não apresenta contato, ele não abre contato. Ele utiliza seu contato auxiliar, realizando um comando no circuito de comando, desenergizando o meu contator, que, consequentemente, vai abrir os seus contatos e vai parar a nossa carga. Então, E2 é a indicação do relé térmico. Os contatos são 95 e 96, que é o contato normalmente fechado. E esse contato normalmente fechado é um contato que tem a função de proteção através do comando no circuito de comando. Tá? Vou botar aqui proteção para não confundir. Ele realiza um comando, mas ele não é um dispositivo de comando. Tá? Tinha uma coisa importante que eu ia falar do relé térmico, se eu lembrar eu volto para não perder o ritmo. Então, na sequência aqui, ó, depois do nosso relé térmico, nós temos quem? O nossa botoeira, que é uma botoeira de desliga. Temos aqui a nossa botoeira. Essa botoeira não está indicada, mas a botoeira começa pela sequência, e a primeira sequência da botoeira é B0. Então, vem aqui, ó, B0. Qual é o contato que nós estamos utilizando aqui da botoeira B0? Normalmente fechado ou normalmente aberto? Gabriel? Eliel? Vocês estão aí? É um contato normalmente? Vocês estão aí?
Entendeu? Sim. Ajuda aí. É aberto ou fechado esse contato? 96? Fechado, Não, né? a botoeira. A D0. botoeira. Aqui onde tá o mouse em cima, ou É que tá o mouse aqui, ó, que eu estou circundando aqui, ó. tá normalmente fechado. Não? Contato normalmente fechado, né? Então, Isso. aqui, ó, o contato é normalmente fechado. E a indicação desse contato normalmente fechado é o quê? 1, 2, não é isso? Então, eu teria aqui, ó, que ele não tem, seria 1 nesse terminal superior e 2 nesse terminal inferior. Então, além da cor, né, essa é uma cor vermelha que indica que essa função, ó, é a função de desliga, né? Ela comando. E o comando para este circuito é um comando de desliga, né? Ela tem indicação que é B0 e os contatos são também representados pelos números 1, 2, ou lá atrás, lembra? Nos módulos vai ter lá NO ou NF, né? Que é normalmente fechado, ou NC, que seria o normal close. Na sequência aqui, ó, depois de B0, nós temos o nosso B1. Então, B1 corresponde a um contato normalmente aberto ou fechado de uma botoeira. Aberto. Qual é a terminação desse contato, desses terminais? 13, 14. 1, 2, 3, 4. Ah, 3, 4, entendi. 3, 4. Tá contando assim, é? Ó, repare. Lembra da botoeira? Vamos lá voltar para a botoeira. A gente mostrou. Lembra das nossas terminações aqui da botoeira, ó? Lembra aqui, ó? Ah, não, esse aqui não vai ajudar. Peraí. Vou pegar esse aqui. Essa de baixo aqui, pessoal. Tem isso. Pronto. Eu disse para vocês que atrás dos módulos da botoeira tinha não só a indicação NC ou NF, né, que é normal closed ou normalmente fechado, como também NO, que é normal open, ou NA, que é normalmente aberto, né? Tem essa indicação aqui, ó, 1, 2, que seria normalmente fechado, e 3, 4, que seria normalmente aberto. Ok? Então, se você tem mais de um contato, no seu diagrama, você vai colocar a sequência desse contato, ok? No diagrama, na botoeira não vai ter. Já que ela é modular, você pode mudar esses módulos, você não vai ter essa primeira indicação aqui, ó. Você não vai ter essa primeira indicação aqui, ó, na botoeira, que aqui não tem, na verdade, você não vai ter essa primeira aqui para a botoeira. Quer dizer, você vai ter em outros comandos, tal, mas, assim, no início a gente não, didaticamente, a gente não usa. Mas por isso que aqui, ó, nessa apresentação, ele tem. Porque vocês podem encontrar no diagrama de comando, é possível que vocês encontrem dessa maneira aqui também, ó. Porque aquela botoeira, ela vai ter mais de um contato, e esse contato, ele vai indicar aqui, ó, se são 2 contatos abertos, se são 2 contatos fechados,
ou se é um contato aberto e um contato fechado. Tá vendo? Aqui ele está indicando que essa botoeira tem 2 contatos, mas você vai ver no diagrama, e não na botoeira. Botoeira só vai ter 3 e 4, 1, 2. Mas no seu diagrama você vai ter que colocar lá 1, 3, 2, 1. Aqui não está, né? 1, 3 e 2, 1. 1, 4 e 2, 2. Tá bom? E corresponde ao segundo contato daquela botoeira. Essa apresentação é uma apresentação mais enxuta. Aí ela não tem tudo, né? Por causa do nosso tempo. Eu não sei se vocês lembram, a gente terminou mesmo sem correr, né? Espero que eu não tenha corrido. A gente conseguiu terminar um tempo bom, né? Acho que terminou até 10 minutos antes, ou 5 minutos antes. Eu não me lembro. Mas a outra, tem outros slides que são mais completos, que é mostrado. Agora, no livro, eu não lembro. Deixa eu ver se no livro tem isso. No livro... Deixa eu ver se no livro tem. O livro não tem essas indicações. Tá bom? Mas, para botoeiras, o que é importante? Verificar o segundo número. 3, 4 corresponde ao contato normalmente aberto. 1, 2 corresponde a contatos normalmente fechados. O livro mostra até botoeiras com mais de 2 contatos, mas não fazem, ela não mostra as indicações. O livro, na verdade, né? Sim, eu não estou usando a apresentação, né? Sim. Então, esse é o nosso B1, né? É o nosso B1. Botoeira B1, que é uma botoeira. Ela é uma botoeira, né? Nosso próximo elemento. Deixa eu ver aqui. Nosso próximo elemento também é uma botoeira. Essa botoeira é a botoeira indicada por B1, né? Que é a próxima sequência. O contato é um contato normalmente aberto, ó. Contato normalmente aberto. E contatos normalmente abertos tem a terminação 3, 4. Contato normalmente aberto, NA ou O, né? 3, 4. E qual é a função dessa botoeira? Comando. E esse comando é um comando de liga. Ok? Então, depois da botoeira, seguindo sempre o ramo principal, depois de pegar as derivações, temos a representação da bobina do contator. Então, vocês viram que poderia ser uma representação diferente, né? Não é bem uma diagonal que tem, né? Não é que o símbolo é dividido ao meio, né? Na diagonal, mas ele pode ser também inteiriço, assim, sem nenhuma divisão, tá? Então, aqui, ó, temos a representação da bobina desse contator. Então, aqui, ó, é o nosso contator, a sua bobina representada, né? Ou é porque aqui é de um outro comando. E aqui, ó, é a nossa bobina de C1. É a nossa bobina do contator 1. A indicação que tem aqui, ó, é C1, ó, C1, porque um circuito pode ter centenas de contatores, né? Então, esse aqui é o contator 1. Então, esse circuito de comando aciona o contator C1. Então, temos aqui a indicação de C1. Contato, bobina não tem referência de contatos, né? E a função dessa bobina é acionar, ó, acionar essa bobina, é acionar ou mover os contatos do contator de força, tá? Então, a gente pode chamar também, ó, importante salientar aqui, ó, que as bobinas representam a saída do meu comando, né? É um sinal que está indo para o meio externo, para um outro dispositivo, tá bom? Então, completamos a análise, né, desses dois circuitos, circuito de comando e circuito de força,
E essa análise desse circuito correspondeu não só ao seu funcionamento, né, a sua sequência de funcionamento, como também a descrição e o detalhamento de todos os seus dispositivos e elementos, dispositivos e funções desses circuitos. Alguma pergunta? Não, professor. Pronto. Eu vou dar por... se desse tempo, a gente ia falar sobre esse circuito. Também é um circuito de partida direta, tá? Só que até que dá tempo, mas eu acho que vai ficar pesado. Então, o que eu vou pedir para vocês? Leiam, tá? Para que a gente possa não precisar voltar nos próximos circuitos. A gente vai trabalhar com mais 2, além desse aqui, ó, que é uma chave de nível, a gente vai trabalhar com mais 2 circuitos de partida direta, tá bom? Então, além desse circuito que a gente está vendo aqui, além do anterior, que é um circuito de partida direta simples, temos esse circuito, que é um circuito para acionamento de uma motobomba, né? Temos mais 2 circuitos de acionamento de motor elétrico de partida direta. Eu vou pedir a vocês que revisem o circuito de partida direta, tá? Vocês podem ir para o capítulo 5 do livro e ler só a parte de partida direta. São 2 ou 3 páginas, uma página, 2 páginas. São 2 páginas e meia, tá? Leiam, que vai estar tudo o que eu disse aqui e mais uma bobagemzinha. O circuito aqui apresentado, ele vai falar sobre característica de torque, corrente de partida. São 2 páginas, são 2 páginas e meia, tá bom? Na verdade, quase 3 páginas. São só 3 páginas que vocês vão na leitura vai reafirmar tudo que eu falei aqui, vai acrescentar algumas informações importantes, né? E vão deixar vocês muito mais informados para a próxima aula sobre partida direta, para que a gente não perca muito tempo em falar, por exemplo, sobre teletérmico, como funciona, porque os próximos circuitos serão quase que esse mesmo circuito, porém, utilizando dispositivos com outras funções, né, para outras aplicações, que é o caso desse aqui, ó. É o mesmo circuito anterior, mas ele, ao invés de usar botoeira, ele usa, além de botoeira, ele usa uma chave de nível, né? O outro, além de usar botoeira, ele usa também o fim de curso, mas é o mesmo circuito de partida direta, para que vocês não possam se confundir, ou seja, ou não saber, né, para que a gente possa se atentar mais ao circuito do que às suas características de funcionamento, tá bom? Por se tratar de um circuito de partida direta, é praticamente os mesmos entendimentos, beleza? Vão aí no chat, se não tiverem perguntas, né, lógico, e sempre que vocês, nas próximas aulas, sempre que eu pedir uma atividade, é esse tipo de tabela, por isso que eu estou trabalhando essa tabela, que eu vou pedir essas tabelas também, tá? Que é a descrição dos dispositivos, para que serve cada um dele, e, enfim, a indicação no circuito, e vamos trabalhar o circuito bem direitinho, para que a gente possa ir para o CAD-Sim e simular eles direitinho, montar, e para que vocês possam ver ele funcionando, tá bom? Se vocês não tiverem dúvidas, vão aí, coloquem presente aí no chat, né, cada um de vocês. Pergunta no Ava diz que é para entregar um relatório. Não é bem um relatório, o que foi que está falando aqui? Fala aí quem está falando, que agora que o Eliel está ainda a apresentação do mês que vem. Porém, como vai ser demonstrado aonde... É para enviar no... Não. Vocês podem enviar no Ava o link de onde vocês depositaram a apresentação. Entendeu? Minha sugestão é que seja
no YouTube. Por quê? Não é que vocês não precisam nem publicar, assim, eu não sei, tem umas configurações que não é para todo mundo, tem configurações que você não precisa, mas que, ou então a gente pega, estabelece um período, eu vou lá, assisto, né, dou a nota de vocês e pronto. Aí vocês podem apagar, porque é mais fácil de acessar. Se vocês mandarem um vídeo, os vídeos às vezes têm 1 GB, 1,5 GB, demora até para mim aqui, é difícil, não só armazenar, como também não só armazenar, mas também para baixar. Então, se vocês depositarem lá em qualquer stream de vídeo aí, que seria o YouTube, né? Todo mundo que tem Gmail pode chegar lá e colocar. Aí fica fácil de visualizar. Diga. Eu quis dizer que o senhor falou para hoje a gente enviar a parte escrita do pré-projeto. Não, ó, essa parte. Não vai precisar mais? Não precisa ser exatamente escrita. Pode ser vocês em uma reuniãozinha, a mesma coisinha, né? Coisa de 5, 10 minutos, ó, nós vamos fazer isso. Os slides que nós... Não precisa nem estar pronto o slide, mas os slides são esses aqui, ó. A gente vai apresentar este conteúdo. Por que que isso é importante? Para quando chegar no dia da apresentação, muitos alunos, tem acontecido, não muito, né? Mas algumas equipes fogem do tema, entendeu? Ou utilizam, por exemplo, outros materiais que não é o objetivo. O objetivo é que vocês leiam, interpretem o catálogo. Então, catálogo é a única fonte de pesquisa. Não é para vocês usarem nenhuma outra fonte de pesquisa. Então, pode ser um esboço escrito, né? Pode ser algo dizendo, olha, vai ser isso. Pode ser uma reunião que vocês fazem no Meet, alguma coisa gravada, dizer, olha, nós vamos fazer isso aqui, né? E postar um link e mandar um link para mim para poder ter acesso a isso daí e poder avaliar. Entendeu? Professor, outra pergunta. A gente envia esse link aonde? No AVA, pode enviar no AVA na tarefa. Na tarefa, certo. Na tarefa. Pode falar, Gabriel. Oi, professor. Não, é que eu acabei me perdendo aqui no livro que o senhor falou que tinha um resumo da aula de hoje. Tipo, o livro e as páginas. Você pode falar de novo para eu anotar aqui? Não, é o capítulo 5, que é 153 até 158. Que é o que fala sobre partida direta. Pode ser escrito também, se vocês quiserem. Ou pode, eu achei que vocês gravarem um videozinho rapidinho lá e dizer, olha, os slides são esses. Não precisa nem estar pronto, ele pode estar o esboço lá, né? Um croquisinho. Ó, vai ser assim, assim, assim. Croquis não tem nada a ver com isso. Vai ser assim, assim, nós vamos apresentar isso, isso e isso. Pronto. Porque eu quero saber se vocês vão usar só o catálogo. É só para usar o catálogo. Tá bom? Se tiver alguma ferramenta extra, eu preciso que vocês me apresentem essa ferramenta. Porque aí eu vou avaliar se vai atender ou não ao objetivo da atividade. Ok? Ou seja, eu preciso saber de qualquer forma o que é que vocês vão fazer nesse trabalho. Qual é o planejamento de vocês? Todos responderam presente no chat? Acho que sim. Acho que sim. Perfeito. Se não tiverem nenhum... Meu fone quebrou aquele. Se não tiverem nada, eu dou a aula para encerrado. Beleza. Valeu, professor. Abraço, gente. Boa semana para vocês. Bons estudos. Boa semana e bom fim de semana. Tá certo, Alex. Boa noite. Valeu, professor. Valeu, professor. Tchau, Boa semana. Sextou. Estou. Tchau, Daniel.